Olá, o Bem-Estar desta quinta-feira fala sobre dor, sobre fibromialgia, sobre neuralgia do trigêmeo, problemas que atingem principalmente as mulheres, no caso da fibromialgia. Quem está aqui com a gente é o neurocirurgião Cláudio Correia, ele é do Hospital 9 de Julho, aqui em São Paulo, e vai tirar as dúvidas pra gente, que chegaram pelo nosso site e também pelo nosso Twitter. Olá, doutor. Como vai? Tudo bom? Tudo bem. A primeira dúvida é da Carla, de Juazeiro, na Bahia. Pergunta se pôr gelo no lugar da dor é bom para resolver. Carla, nas lesões traumáticas agudas, o gelo é importante, porque diminui o processo inflamatório que advém do trauma. Então, vai aliviar, sim. Nessa questão, pode ajudar. Mas se for uma dor crônica, não tem... Dor crônica, aí vai depender de qual é a etiologia, e às vezes, intercalar o calor e o frio também é uma tática usada em medicina física que pode trazer bom recurso. Por exemplo, na chamada síndrome complexa de dor regional, às vezes eles têm como terapia intercalar o gelo e parafina quente. E é uma tática também. E existe para outras doenças também essa possibilidade. E muitas vezes uma dor muscular, uma bolsa de água quente é boa. Né? Também ajuda bastante. E agora a Eliana quer saber se é verdade que comer muito sal ou muito açúcar pode piorar quem tem dor. Não diretamente, mas quando você come muito sal, você retém líquidos. Se você já tem uma área demasiada, talvez isso possa trazer um desconforto adicional, mas não é muito justificável, exceto se o doente tem também hipertensão arterial ou diabetes, o açúcar e o sal pode ser prejudicial e trazer repercussões gerais. Num paciente com dor, qualquer outra coisa que acontecer vai incrementar o fenômeno doloroso também. Uhum. E a próxima é da Elaine, de Barueri, aqui em São Paulo. Por que algumas mulheres sentem tanta dor no parto normal e outras não? Elaine, isso aí tem características, às vezes porque os partos não são idênticos também, alguns podem ser mais difíceis do que outros, posição do feto, tudo isso, mas também tem aspectos emocionais envolvidos, né? Às vezes o primeiro parto, por ser o primeiro, né, traz toda aquela ansiedade, tensão, nervosismo, e às vezes o paciente expressa muito mais um desconforto por todos esses fenômenos emocionais do que propriamente pela parte orgânica. Uhum. E a Letícia, de Natal, no Rio Grande do Norte, pergunta se quanto mais intensa é a dor, maior é o problema naquele local específico. Não necessariamente. Depende do número de terminais livres que se percebem o fenômeno doloroso. Por exemplo, um cisco que cai no olho, pequenininho, que nem perfurou nada, e ele incomoda exageradamente. No dente, a mesma coisa, a dentina, quando ela é machucada, qualquer água, quer dizer, não é nada agressivo, mas traz uma sintomatologia muito exuberante. Então, muita dor não traduz necessariamente gravidade do quadro. Às vezes qualquer raiz mais exposta já dói muito. Exatamente. E a Lúcia, de Mairiporã, também, aqui em São Paulo, pergunta se é verdade que um tumor, mesmo maligno, pode não causar dor, a pessoa pode não sentir nada. Pode, um tumor pode crescer silenciosamente, que a gente chama dessa forma, né? Às vezes traz outros sintomas, pode ter uma hemorragia, pode ter outro tipo de sintoma, mas é bom, nesse caso, lembrar que o tumor ele pode provocar dor pela distensão de cápsulas que têm terminais livres, ele pode comprimir vasos e trazer uma isquemia, né, uma falta de circulação, e isso provoca muita dor. Ele também pode vai distender estruturas outras ao seu redor que são sensíveis, e ele indiretamente, não ele, mas acaba provocando pelo crescimento dele dor em alguma parte ali do corpo, e pode ser até dor referida, inclusive, né? Às vezes não é no local do tumor, mas pode ter essa referência, como um tumor de pâncreas, que pode dar dor na região lombar, é um bom exemplo disso. E a pessoa vai no ortopedista. Isso, vai no ortopedista, e é preciso ter cuidado, porque às vezes a lombalgia, não é raro que a primeira manifestação de um câncer de pâncreas seja uma dor lombar. Então é por isso que a automedicação, o agir de forma displicente em relação ao fenômeno doloroso pode prejudicar um diagnóstico e o resultado final de um tratamento. E lembrar que o próprio tratamento dos tumores, incluindo a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia, podem ser causas de dor nesse paciente que tem aí primariamente um tumor. Uhum. E agora a Maria, de Goiânia, diz que tem uma inflamação no tendão do ombro e quer saber se essa dor pode se
irradiar para os braços. Ela pode sentir a dor no braço e, na verdade, o problema está no ombro. As tendinites, elas podem ter dor à distância, dor referida, e pode limitar também a função da articulação. Isso é possível. E o Eduardo de Rolândia, no Paraná, pergunta por que quando a gente se corta, às vezes só sente dor depois que já está o sangramento, que já passou um tempo. Isso é verdade, depende da situação toda. Às vezes é uma situação de estresse, em que está havendo uma briga, alguém tirou uma faca e machucou. Essa pessoa, existe uma prioridade no organismo que é a primeira defesa da vida. Então, se você for preocupar com um aspecto isolado disso, você pode não se defender do resto e ter prejuízos, inclusive com a própria vida. Então, essa situação de estresse gera essa proteção de não ficar doendo muito o local. Às vezes é uma fratura, às vezes é um corte, às vezes é um tiro. E a pessoa, depois que vai desvencilhar dessa situação emergência, que pode ter até o custo da própria vida, é que ela vai aí começar a perceber uma série de coisas, dores porque bateu, dor porque cortou, dor porque feriu com um ferimento por arma de fogo, por uma faca e assim por diante. É verdade isso. Esse estresse na hora, se a pessoa está fugindo, está correndo, ele pode amenizar a dor? Pode e faz isso. Ele faz várias coisas. Ele aumenta o fluxo de sangue para o cérebro e para a musculatura, para você raciocinar muito rápido e para você desempenhar fisicamente uma fuga, por exemplo, saltar obstáculos que jamais você faria isso se não estivesse naquela situação de estresse. Então, e causa uma vasoconstricção na periferia, porque não tem tanta finalidade de sobrevida, e até os ferimentos cortantes nessas áreas sangram muito pouco nessa hora. Depois que tudo relaxa e o corpo volta ao normal, é que aí tudo começa a aparecer. Uhum. E o John Carlos, de Mampituba, no Rio Grande do Sul, pergunta por que da primeira vez que ele quebrou o braço doeu muito e da segunda não. Ele quer saber se o corpo se prepara para isso. Não, eu acho que não é bem que se prepara, né? Às vezes a gente vai no dentista várias vezes e muitas vezes assim em seguida, às vezes a última doeu mais do que a primeira até. Eu acho que pode ser pelo local do trauma, pelo jeito que ele aconteceu, né? Eu não acredito que é porque o organismo aprendeu que vai doer menos. E lembrar que essas fraturas, elas não são idênticas também, né? Umas têm uma repercussão numa área mais sensível do que outra, porque o que dói no osso, o osso não dói, dói o periósteo, que envolve o osso, né? E ao redor, se teve um impacto tão grande que rompeu até o osso, lembrar que ao redor tem músculos, tendões, né? Outras estruturas, vasos, que podem também provocar dor. E quanto mais superficial for a camada da pele, mais tende a doer também. Porque a maioria dos receptores periféricos assim, da dor estão mais nas mucosas, mais na epiderme, né? Então, às vezes o músculo mesmo não é tão dolorido, assim, numa incisão, numa agressão. Uhum. O Diego, de Petrolândia, Pernambuco, pergunta se apertar a mão com força ou um outro lugar do corpo pode ajudar a diminuir uma dor de cabeça, por exemplo. É Vinícius Diego o nome dele. Bom, você pode ativar o sistema que inibe dor, por exemplo, a dor de cabeça que você está apresentando, fazendo algumas manobras, às vezes até na linha da acupuntura, eles têm isso, atinge determinados pontos que repercute à distância. Então, é possível que isso seja correto, sim, está certo. E tem uma pergunta de acupuntura, se é verdade que a acupuntura ajuda a reduzir a dor. É do João Eduardo, de Rio Verde, em Goiás. É bom? Embora a acupuntura tenha controvérsias até hoje sobre o mecanismo exato da sua atuação, é certo que nas dores que têm um padrão muscular, como nas fibromialgias, síndrome dolorosa miofascial, é um arsenal extremamente importante para ser usado no tratamento desses pacientes. É muito bom que seja indicado. E aí é um tratamento prolongado, a pessoa faz... Varia, às vezes umas 2, 3 semanas, depende evidentemente do quadro clínico e depende da resposta do paciente frente aos tratamentos que você propôs, incluindo aí a acupuntura. Porque certamente ele deve estar tomando algum adjuvante, como miorrelaxante, deve estar tomando também analgésico, às vezes até anti-inflamatório, às vezes até um analgésico puro, como um opiáceo fraco, ele pode... Então, nesse conjunto é que vai determinar se o tratamento vai ser por 2, 3 ou mais semanas.
E a Ângela de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, diz que teve apendicite e até hoje sente dor no lugar da cirurgia. Quer saber se teve algo de errado, se a operação foi mal feita, o que pode ter acontecido? Não necessariamente que a operação tenha sido mal feita, de jeito nenhum. E não estou falando porque, é claro, não estava lá no momento para ter essa ideia, mas porque não é tão infrequente que em qualquer incisão, para apendicite ou para outra cirurgia, você desenvolva um quadro de dor neuropática pela incisão do bisturi de fibras nervosas. Normalmente, em mais de 90% não acontece nada, mas pode ter ali uma regeneração anormal dessas fibras nervosas e trazer um quadro de dor neuropática. Então, isso pode acontecer. E aí dói no lugar do corte. Dói no lugar e às vezes pode doer em queimação, pode doer em choque, pontada ou fisgada, e tem tratamento clínico para isso. Eu acho que ficar mexendo no lugar para tentar remover um eventual neuroma que tenha se formado não é uma boa conduta na maioria das vezes. Em certas circunstâncias até isso pode ser feito, mas isso deve ser secundário. O primeiro é o tratamento conservador, clínico, medicamentoso. E tem gente que sente dor quando está mais frio ou quando vai chover, vai mudar o tempo, né? A Silvaneide, de Paulo Afonso, na Bahia, pergunta por que acontece. Então, Silvaneide, isso é porque é uma redução do limiar, né? Então você percebe mais, é verdade. Batidas, às vezes quando está um ambiente, você está no frio, elas são muito mais sensíveis, assim, do que no calor. Então isso é correto também por uma redução do limiar da percepção da dor. E pessoas com problemas reumáticos podem ter essa sensibilidade à mudança brusca? Mudança, tá. Antigamente achava que isso era uma coisa que não tinha comprovação, mas há mudanças humorais, orgânicas, quando vai ter mudança de lua, tudo isso. Isso pode, principalmente uma doença chamada gota, isso é clássico. Às vezes é uma piora clínica que faz com que o paciente depois, com a percepção dele, perceba e pode até falar, olha, o tempo vai mudar amanhã ou depois porque minha gota está doendo mais do que o normal. Então isso vai virar meteorologista. Ele né? pode trabalhar num serviço, isso ajuda. E agora o Fabrício de Campinas, aqui em São Paulo, o que tem na anestesia que tira a dor? A anestesia bloqueia os receptores e as vias de condução, então você consegue fazer uma interrupção desse potencial de ação que é a transformação do estímulo doloroso numa corrente elétrica. Bloqueia essa chegada da corrente elétrica até níveis que dão a consciência do fenômeno doloroso. A corrente elétrica existe, mas a pessoa não percebe mais. Bloqueia ali, interrompe aquilo. No meio do caminho há um corte. Exato. E por que os médicos têm recomendado muito mais ultimamente anestesia local do que anestesia geral? Ela é muito perigosa, doutor? Não, eu acho que aí vai depender muito do custo-benefício daquilo que o cirurgião vai fazer. Lógico que uma anestesia local, não que ela seja inócua, não que ela não tenha perigo. Ela pode, se a pessoa tem uma sensibilidade ao conservante do anestésico ou ao próprio anestésico, ele pode até morrer. Mas isso é muito raro, é raríssimo, é uma curiosidade quase dentro da medicina. Mas é só para lembrar que ela, teoricamente, ela é menos suscetível de ter complicação. Então, se você pode fazer um procedimento operatório, na minha área, por exemplo, eu não trabalho só com dor, eu trabalho com movimentos involuntários. Se eu faço uma cirurgia de Parkinson, eu faço com um paciente absolutamente acordado. É só com anestesia local. E é uma cirurgia dentro do encéfalo. Né? Então, há situações... Mas o paciente fica acordado? Acordado, conversando, até é bom, porque ele está tremendo, você faz o estímulo, ele para de tremer. Então, é muito importante que seja desse jeito. A atividade cerebral fica maior também, ele acordado. Ele fica... Tem o seu estresse, tem tudo isso, mas tudo com jeito, com conversa, é uma cirurgia factível, dá para seguir tranquilo. Então, há momentos em que é aconselhável você fazer com local, por uma questão do cirurgião precisar do nível de consciência do paciente, ou às vezes, para que fazer uma coisa com anestesia geral, que é uma anestesia que supostamente tem mais risco, se você pode fazê-la com uma anestesia local. Então, aí é uma questão de habilidade da equipe, a equipe que envolve o profissional cirurgião com o anestesista. Eles vão saber o que é melhor para o paciente. E a próxima é da Gislaine, de Campinas, aqui em São Paulo, quer saber se é verdade que a coceira também é uma forma de dor. A coceira, muitas vezes, extremamente até desagradável, pode ser uma manifestação clássica da dor neuropática, aquela que decorre da lesão do sistema nervoso. E, às vezes, ela é insuportável. Tem casos clínicos que o paciente
Se der para ele uma arma, ele tenta contra a própria vida, porque às vezes é de altíssima incômodo e às vezes de extensão grande na região que ele tem esse prurido. Então, há coceira que é, de fato, uma manifestação de dor neuropática. Às vezes a pessoa coça tanto que aí começa a doer escarifica, mesmo, fica tão vermelho. escarifica, machuca, isso tudo pode acontecer, mesmo. Sem dúvida que pode. E aí agora tem só umas perguntinhas sobre fibromialgia, as pessoas mandaram. Fabiana de Curitiba, como diagnosticar com precisão? Se o diagnóstico é clínico, se precisa de exame? O diagnóstico da fibromialgia é clínico. Não se conhece ainda, apesar de tanto estudo, qual é a etiologia clara. Sabe que existe aquelas microcãibras de grupos de fibras musculares, isso em musculaturas dos membros superiores e inferiores, do tórax, né, que a gente chama musculatura axial e apendicular. Então o diagnóstico é clínico. Você faz a palpação, não precisa ser com pressão muito forte, e praticamente, no mínimo em 18 pontos, mas isso eu diria que praticamente em qualquer lugar que você apertar, você vai desencadear no paciente uma dor que é provocada por essa palpação, mas espontaneamente o paciente já está queixando um certo cansaço e dolorimento geral, principalmente nas musculaturas da cintura escapular, que é aqui no ombro, e na cintura pélvica, que é onde mais concentra a musculatura também. Abrange a cervical também. Cervical, toda essa região. E existem alguns exames, como a termometria, que pode dar indícios bastante favoráveis de que o diagnóstico é de fato aquele que clinicamente foi imaginado. Vista a temperatura da pessoa. Você faz uma fotografia em infravermelho e vai ver aqueles pontos de contratura com uma intensidade de coloração muito mais forte em termos de vermelho comparado com o lado que por acaso não está apresentando a mesma contratura. E esse é um problema crônico? É um problema crônico, mas ele cicla, ele varia, né? Às vezes, se você fosse fibromialgico, você às vezes tem uns dias que dói mais num segmento, depois dói mais em outro segmento, e às vezes também depende de algum esforço. Você fica muito tempo no teclado, ou se você vai varrer o apartamento, então você pode desencadear a dor mais específica em alguns grupos musculares, mas de uma maneira geral dói toda a musculatura. E dá para tomar remédio? Tem algum? Não, sim, existe tratamento clínico. O tratamento da fibromialgia ele é multiprofissional. Ele envolve no mínimo tratamento medicamentoso, envolve tratamento com medicina física e envolve tratamento com profissionais da saúde mental, psiquiatria e psicologia. É preciso que faça dessa forma. E apesar de o movimento, o exercício trazer dor, quanto mais quieto o paciente fica, mais grave vai ficando a doença. Ele precisa ter atividade física. Claro que sob orientação de um profissional da área da fisiatria, por exemplo. E a última é da Fernanda, aqui de São Paulo, capital, pergunta se a fibromialgia pode ter relação com artrite reumatoide ou com outros problemas de articulações, né? Não, a fibromialgia, como eu disse, tem uma etiologia ainda obscura. Mas, como existem muitos sintomas de doenças reumáticas ou reumatológicas que podem até simular um pouco a fibromialgia, e também o hipotireoidismo, que nesses pacientes pode ter dolorimentos generalizados também, sensação de cansaço, tudo isso, é preciso fazer uma investigação na área reumatológica e endocrinológica. Isso é importante que seja feito. Porque, como já falamos, não tem um jeito de fazer um diagnóstico de 100% de certeza e nem se conhece bem ainda a causa da fibromialgia. Então, esses pacientes, embora o diagnóstico clínico não seja até muito difícil de ser feito, é preciso que eles sejam submetidos a vários exames para afastar outras condições que dariam sintomas parecidos. Tá ótimo, Dr. Cláudio. Obrigada pela participação aqui com a gente. Prazer é meu. A gente conversa agora com o neurocirurgião Cláudio Correia, ele é do Hospital 9 de Julho, aqui em São Paulo, participou do programa e agora do nosso bate-papo. Você pode ver esse vídeo e outros sobre problemas neurológicos, sobre o tema também no nosso site g1.com.br/bem-estar. Até mais.